Após 8 anos de destruição e domínio do estado do Rio, eles estavam prontos para seguir no poder, mas não contavam que o esquema deles seria descoberto. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Após ser eleito com o esquema do CEPERJ, Cláudio Castro escolheu como seu sucessor Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj. Bacelar foi parceiro de Castro no esquema do desvio bilionário para comprar a eleição. O plano era Castro renunciar para fugir da justiça e Bacelar assumir o governo. Mas no meio do caminho deles havia uma pedra, o vice-governador Tiago Pampolha, que pela lei é quem deveria assumir se Castro renunciasse. Castro e Bacelar então traçaram um plano: se livrar de Pampolha. Iniciaram uma operação de pressões e ameaças ao vice-governador para ele renunciar. O vice-governador, então, dobrou a aposta. Deu uma entrevista ao Globo dizendo que seria candidato ao governo em 2026, o que enfureceu Castro e Bacelar, que ordenaram que fosse feita uma operação contra os postos de gasolina do pai de Pampolha. As novas ameaças também não deram certo. A cúpula então partiu para uma oferta irrecusável ao vice: um cargo vitalício no TCE e o comando da SEDAI, de onde o governo Castro tirou 300 milhões de reais para colocar no Banco Master. Sem conseguir se livrar das ameaças, o jovem vice-governador decide então aceitar o acordo. Sob o comando de Rodrigo Bacelar, a Alerj aprova em tempo recorde a nomeação de Pampolha para o TCE. Pronto. Agora o caminho estava livre para Bacelar assumir o governo, mas eles não contavam que a Polícia Federal e a Justiça fossem descobrir que Rodrigo Bacelar era um dos braços direitos do Comando Vermelho na Alerj, o que levou à sua prisão. O plano da máfia agora estava ameaçado, mas a Alerj então decide novamente entrar em cena e votar com urgência a soltura de Rodrigo Bacelar. Mesmo com as ligações com o CV, os deputados tiram Bacelar da cadeia. Mas a justiça o mantém afastado da presidência da Alerj. Os planos da cúpula então mudam. Agora quem tem que renunciar é Bacelar. Com medo de ser largado aos leões, Bacelar decide permanecer na presidência. Mesmo afastado, ele segue controlando a casa através de Delaroli, seu aliado e vice-presidente da casa. Diante dessa realidade, o próximo da linha sucessória não era ninguém da máfia do CEPERJ, mas sim o presidente do Tribunal de Justiça. Com isso, começava uma corrida contra o tempo para a cúpula. E para o desespero da máfia, surge um novo fato. O processo que investigava o escândalo do CEPERJ volta a andar no TSE e escancara o esquema de roubo que comprou a eleição. Encurralados e diante da iminente queda da cúpula, os antigos aliados começam a se estranhar. O clima de cada um por si toma conta dos porões do Palácio Guanabara. Tentam de tudo para Bacelar renunciar antes do julgamento ser concluído. Ele se recusa, se sentindo traído, e aumenta as ameaças. Sem saída, Cláudio Castro decide renunciar às vésperas do julgamento para escapar da cassação e não se tornar inelegível. De nada adiantou. Bacelar e Castro são condenados pelo TSE, considerados inelegíveis, mas o tribunal determina eleições indiretas. Sem linha sucessória, o governo do estado então é assumido pelo presidente do TJ, o desembargador Ricardo Couto. A cúpula, então, escolhe o novo líder dos esquemas, Douglas Ruas. Ele é eleito novo presidente da Alerj para se tornar governador pela eleição indireta. O PSD entra com uma ação no STF, pedindo que a corte definisse de forma clara sobre o rito e defendendo que a escolha do próximo governador fosse feita pelo povo, através de eleições diretas e democráticas. O STF decide então aguardar uma posição final do TSE, que publica um acórdão confirmando a inelegibilidade de Castro até 2030, mas deixando em aberto o modelo de eleição para a escolha do próximo governador. Enquanto isso, o governador interino, desembargador Ricardo Couto, inicia uma operação para limpar o governo, passando um pente fino em todo o governo do estado.
E agora, a mesma cúpula que arrastou o Rio de Janeiro para a maior crise institucional de sua história, que foram cúmplices do crime organizado, permitindo o maior avanço de facções e milícias sobre territórios do Estado, que usou bilhões do dinheiro da aposentadoria dos servidores no Banco Master, que desviou outros bilhões para comprar a eleição com o CEPERJ, que destruiu o ensino público estadual e que, no apagar das luzes, ainda tentou uma manobra para desviar 730 milhões do Fundo Soberano Estadual, essa mesma cúpula tenta a todo modo permanecer no poder para manter seus esquemas. Parece roteiro de filme, mas infelizmente não é. E agora, cabe à Justiça selar o futuro do Rio, se o destino do Estado será definido pelas mãos do povo ou se voltará às mãos da máfia que causou todos os males ao povo do Rio de Janeiro.